Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, assim como eu estou também. Aí junto com a sua família, com seus amigos, seja da escola, seja aí da sua rua, do seu bairro, mas principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce e querido Espírito Santo. Eu estou muito alegre, muito feliz, espero que você esteja aí também na maior expectativa para mais uma história bíblica dentro dessa série Deus, o Rei Criador. Hoje nós vamos aprender que o Rei salva. Raios, relâmpagos, trovões, puf, puf, aquele barulhão. O que está acontecendo? Chuva, 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 muita chuva, tempestade, chuva torrencial. Mas o que está acontecendo? Relâmpagos, enxurrada, água subindo, água para tudo enquanto é lado. O que estava acontecendo? A palavra de Deus nos fala sobre a maior tempestade de todos os tempos. Que tempestade foi essa? O dilúvio. Isso mesmo. Adão e Eva teve filhos e filhas, netos e netas, bisneto, tataraneto, e a população foi crescendo, 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 crescendo e puf, houve uma explosão demográfica de pessoas. E a Bíblia nos diz que na realidade era muita gente que havia agora. E as pessoas estavam sempre o quê? Pensando em ser bons? Não. Eles estavam cada dia mais pecando, fazendo aquilo que era errado, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Aqui, ó, no capítulo 6 de Gênesis, e no versículo 1, tá escrito bem assim, ó: e aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nascerem filhos e filhas, aí no versículo 5 fala bem assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava junto com ele sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. Então Deus ficou triste, falando: nossa, eu criei um homem para ser meu amigo, para me adorar, e eles estão só praticando coisas erradas. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Por que ele se arrependeu? Por causa do pecado, isso mesmo, porque as pessoas estavam só praticando aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Ó, aqui o versículo falou: tudo que eu penso, que eu faço, que deixa Deus triste, tudo isso é pecado. Então Deus foi e se arrependeu de ter criado a humanidade. Ele falou: pronto, eu criei, eu sou o Criador, então se eu sou o Criador, eu posso destruir também. Então eu vou destruir o homem, pronto, acabou. Eu destruo o homem, destruo tudo e acabou. Porém, entre todas aquelas pessoas corruptas que estavam matando, destruindo um ao outro, só praticando coisas erradas, havia um homem segundo o coração de Deus. Tá aqui, ó, no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E viu Deus, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. E aí Deus falou para Noé: vou destruir toda a terra, mas como, Noé, você é meu amigo, você me ouve, você fala comigo, eu vou te livrar, você e a sua família. Como é que Deus falou para Noé que ia livrar? Deus falou: faze para ti uma arca de madeira, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Então, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isso significa que ele sabia que Deus o amava e que tudo o que ele fazia, tentando obedecer a Deus, deixava Deus feliz. Então, Deus falou para Noé: Noé, eu te amo e eu vou te salvar. Então, você vai construir um grande barco. E esse barco vai ser de que tamanho? Do tamanho do estádio de futebol. Deus deu as medidas tudinho, de quanto que ela teria de altura, quanto andares, de largura, de comprimento. Deus deu todas as medidas para Noé. Noé também deveria levar alguns tipos de animal terrestre e pássaros para a arca. 2 de cada espécie. Mais de alguma espécie, ele deveria levar 7 animais. Por isso, a arca tinha que ser enorme. E Deus advertiu Noé que quando o dilúvio chegasse, somente as pessoas e os animais da arca estariam seguros. E será que Noé acreditou em Deus? Noé provavelmente nem morava perto da água, perto de algum rio. Ele nunca tinha visto um barco tão grande. Mas a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Tá aqui, no versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. E apesar das outras pessoas terem pensado mal dele, Noé não quis nem saber. Ele ouviu e obedeceu a Deus, ao Criador de todas as coisas. Ele não quis saber de fazer o que era errado. Não, ele foi e fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele falou: não, se Deus mandou, eu vou obedecer a tudo quanto ele me mandar fazer. Não quero nem saber. Ele mandou, tá mandado e vamos fazer. Só que as pessoas viram Noé começar a construir aquele barco. O que eles faziam? Eles riam da cara de Noé. Eles achavam que Noé estava o quê? Maluco. E às vezes, crianças, você criança, para obedecer a Deus, fazer o que é certo, você também, os outros chamam você de maluco, pratica bullying. Esse menino aí é maluco, das ideias tudo dele. Não vou fazer isso não, que Deus não gosta. Tudo para ele, Deus não gosta, né? Se você já crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você tem que obedecer a Deus. O Espírito Santo que vive em você, que vai te ajudar a ouvir e obedecer ao que Deus diz na sua palavra. E o Espírito Santo mostra as coisas que precisam mudar em você e na sua vida para que você faça as escolhas certas. E muitas das vezes vai chegar alguns amigos seus para tentar fazer com que você jogue um videogame, um jogo que tem coisas lá que não agrada a Deus, ou assista um filme que não é para você assistir, ou assista um programa na televisão, na internet, entre em site que não é para você entrar. Talvez algum amigo esteja praticando bullying com algum coleguinha seu lá da escola e quer que você participe da brincadeira. Mas se você já aprendeu a obedecer a Deus, você vai ter força. O Espírito Santo vai te ajudar a ter força para dizer não ao pecado. Lembra-se do que a Bíblia diz lá em Hebreus 13:6. O Senhor é meu ajudador. Então Deus, o Espírito Santo que mora dentro de você, vai te ajudar a fazer o que é certo. E às vezes não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil, não foi fácil para Noé
né? Que apesar das pessoas pensarem e dizerem que ele era o que maluco, ele não queria saber, ele estava obedecendo a Deus. E vocês pensam que esse barco do tamanho de um estádio de futebol ficou pronto assim, puf, rapidinho? Noé não tinha tecnologia, as ferramentas, o trator, tudo que tem, quem está construindo tem hoje para construir. Não, Noé só tinha ele, sua esposa, seus 3 filhos, as suas noras e algumas ferramentas rudimentares, um serrote, um martelo, um machado bem rudimentar. Sabe quanto tempo, crianças, levou para Noé fazer esse grande barco? 120 anos. Imagina, hoje em dia, a nossa expectativa de vida, nós aqui brasileiros, é de entre 75 e 90 anos no máximo. Olha só, então foi mais de um século e mais 20 anos, 2 décadas, para que aquele barco ficasse pronto. E com certeza as pessoas ficavam bem assim, perguntar para ele, Noé, que coisa estranha é essa que você está construindo aí? E Noé deve ter respondido, é uma arca, um grande barco. Imagina as pessoas assim coçando a cabeça, ixi, tá maluquinho, esse Noé tá maluquinho da cabeça. Ele não tá bom da cabeça não. Hoje já se viu construir um barco, mas Noé não quis nem saber. Ele olhava para as pessoas e não dava bola, deixava eles falando, falava, olha, se arrependam, porque vai vir um grande dilúvio, Deus vai destruir toda a terra com água. Que água, Noé? Que água? Que dilúvio? Que chuva? Que é isso? Nunca nem, aquela época ainda não tinha chovido, porque a terra era fértil, não precisava ainda de chuva. Então, as pessoas não acreditavam em Noé, especialmente quando ele lhe contou a razão da arca ser construída, que Deus ia matar todas as pessoas e só quem tivesse dentro da arca que ia ser salvo. Eles não acreditavam, apesar de Deus amar. Olha só, 120 anos Noé construindo a arca, eles rindo da cara de Noé e Noé falando todo dia para eles se arrependerem e dos seus pecados, porque Deus ia acabar com toda a humanidade. E assim como Deus amava aquelas pessoas, Ele ama muito a você e a mim também. E Ele não só fez o mundo, Ele fez você e eu. Olha só, em João 13,16 fala bem assim, porque Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, fala todas as pessoas que moram dentro do nosso planeta Terra. Significa que Deus não só nos criou assim de uma maneira especial, porque cada um de nós somos seres únicos. Ele nos criou para que nós dessemos glória para Ele, para que nós fôssemos amigos deles. Você se lembra do que Deus disse no final lá do 6º dia, quando Ele criou o homem? Ele viu Deus que era bom. Então, você é propriedade exclusiva de Deus. E por Ele te amar, Ele fez o quê? Enviou seu Filho, Jesus, para nos dar a salvação pelos nossos pecados. Mas naquela época de Noé, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha nascido aqui nesse mundo para dar a sua vida pela humanidade. Deus tinha decidido destruir o mundo, mas quando ele viu que não era bom, a única salvação seria entrar na arca. E Noé ficou por 120 anos falando com aquelas pessoas que Deus ia trazer um grande dilúvio. E um dia as coisas ficaram estranhamente quietas. Não havia mais som de machado, de serra, de martelo. Noé e sua família, será que eles tinham desistido de tudo? Não! Será que eles acharam que o projeto não tinha dado certo? Não! A arca estava pronta, por isso que cessou o barulho. Lá estava, era linda, comprida, alta, larga, e talvez as pessoas andassem em volta olhando e protegendo, né, os olhos do sol, falando assim, nossa, mas que trambolho é esse? Que negócio é esse aqui no meio do nosso caminho? O que será que vai acontecer? E eles nunca tinham visto nada parecido. Talvez tenha dito coisa como agora, o que será que o Noé vai fazer? Eu acho que ele é louco por fazer isso. Ele continua falando sobre chuva e nós não vimos nenhuma chuva. Então talvez
eles também podem ter visto Noé e seus filhos caminhando em direção à arca, carregando grandes fardos, né? E eles podem ter perguntado: ei, Noé, o que é que você está carregando? E Noé pode ter dito: comida para os animais. Que animais, Noé? Eles podem ter perguntado. De repente, eles ouviram rugido, cacarejo, sons de animais vindo de tudo enquanto era lado. Era jumento, macaco, papagaio, pato, marreco, jacaré, elefante, cavalo, girafa, impala, tudo enquanto era animal que você pode imaginar começou a chegar. Já imaginaram, crianças? Que cena incrível! Deve ter sido sensacional, né? Ver aquele monte de animal se movendo lentamente em direção à arca. E a maioria das pessoas nunca tinha visto algum daqueles animais, porque não era dali da região, né? Eram animais de longe. Como Noé poderia fazer todos aqueles animais chegarem até a arca? Será que ele foi lá e chamou os animais? Será que não era adestrador de animal? Noé não era treinador de animal experiente, não. Deus trouxe esses animais para a arca. Ele pode fazer isso porque ele é o rei e tudo pertence a ele. Então, se ele criou os animais, ele tem domínio sobre os animais e Deus guiou os animais até a arca. Depois que todos entraram, a porta da arca ainda permaneceu aberta por 7 dias. 7 dias as pessoas viram Noé construir na arca, 120 anos, mas os animais, depois que chegou, ainda ficou 7 dias a arca aberta. E alguém se arrependeu? Não, continuaram dando risada da cara de Noé. Entrar na arca era o único caminho para serem salvos do dilúvio, da destruição que viria por causa do pecado deles. E existe apenas um caminho, crianças, hoje, para você ser salvo do pecado. O único caminho para você ser salvo do pecado é o quê? É você crer que Jesus morreu na cruz para lhe dar a salvação. Porque Jesus é que levou o castigo do pecado por você e por mim. Ele é o Filho de Deus. Ele veio a esse mundo como um bebezinho. Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra, nunca pecou. Ele nunca fez sequer uma coisa errada, ao contrário do resto de nós. Jesus recebeu lá na cruz o castigo pelos nossos pecados, porque ele nunca pecou. Então, Jesus aceitou voluntariamente receber o castigo pelos nossos pecados. Assim como aqueles animais entraram na arca de forma voluntária, todos eles, assim como Noé construiu aquela arca de forma voluntária, Jesus também ofereceu a sua vida de forma voluntária para perdão dos nossos pecados. Muitas pessoas o viram e conversaram com ele. E depois disso, depois que Jesus viveu aqui na terra, homens maus, cruéis, como na época de Noé, por inveja de Jesus, por rebeldia, foram e fizeram o quê? O crucificaram numa cruz. Mas ele ficou lá na cruz? Não. Tiraram ele da cruz, colocaram ele no sepulcro e ele ficou lá sepultado? Também não. Ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, muitas pessoas, seus discípulos, o viram caminhando aqui na terra. E depois ele voltou para o céu, porque ele cumpriu aqui na terra a sua missão de dar a sua vida, o seu sangue para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. E aí, passados 7 dias, de repente, houve-se um barulho. A porta da arca foi fechada. Foi Noé que fechou a porta da arca? A Bíblia fala que os anjos do Senhor fecharam a arca pelo lado de fora. Não foi Noé que fechou a arca por dentro. Foram os anjos que fecharam a arca pelo lado de fora. Depois que a arca foi fechada, começou o quê? A chover. Algo que nunca tinha acontecido, começou a chover. E a Bíblia fala aqui, que brotou água, não veio só a chuva de cima, das nuvens. Começou a minar água da terra também, de baixo para cima. E choveu por 40 dias, tá aqui no capítulo 7, versículo 17.
E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram águas e levaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Então começou a minar água de baixo para cima, vir tempestade de cima para baixo, começou a encher a terra, começou a encher. 40 dias e 40 noites chovendo. Às vezes, que nem eu moro aqui em São Paulo, às vezes um dia de chuva leve, nossa, o trânsito vira um caos, o centro de São Paulo alaga, fica todo mundo dentro d'água para transporte público, para carro. A última chuva que deu no começo do ano foi um transtorno, até lugar onde nunca tinha entrado água dentro das estações do metrô, entrou de tão forte que foi a tempestade. Agora imagina 40 dias, isso às vezes 2, 3 horas de chuva vira um caos. Agora imagina 40 dias e 40 noites chovendo. Que pena que as pessoas se recusaram a acreditar em Deus. Que pena que eles preferiram continuar no pecado. E foi o que aconteceu. A chuva foi subindo, a água foi subindo, e tudo que estava sobre a terra foi o que? Morto. Tudo morreu. Todas as pessoas, elas foram mortas. As pessoas e os animais também. Porque os animais nem tinham culpa, mas Deus falou, me arrependi, vou matar tudo. Deus salvou um casal de cada espécie para que depois voltassem o quê? A povoar a terra. Aí depois de 40 dias e 40 noites chovendo, a chuva cessou. Mas Noé e os animais puderam sair da arca? Não, porque diz que até o mais alto monte da terra, a chuva cobriu. Hoje em dia, qual que é o lugar mais alto que nós temos? O pico mais alto da terra é o pico do Everest, lá no Nepal. Então até o Nepal ficou tudo debaixo d'água. E aí passaram-se 150 dias, ou seja, 5 meses, e aí que as águas começaram a baixar. Aí Noé foi e soltou um corvo, o corvo foi e voltou. Passados 7 dias, ele foi e soltou uma pombinha, a pombinha voltou. Aí depois, passado mais 7 dias, Noé foi e soltou o corvo de novo, o corvo foi e não voltou, porque ele já achou que os cadáveres. Aí Noé soltou uma pombinha, ela foi e voltou com um raminho de oliveira, mas ainda tinha água. Noé, mas os animais ficaram dentro daquela arca por mais ou menos 1 ano, criança. Depois de 1 ano, ele lá dentro da arca, foi que a chuva cessou. E aí, depois que passado todo esse tempo, aí que Noé viu que as águas tinham baixado, a arca foi, né, a água foi baixando e ela se assentou num monte chamado Monte Ararat. E aí quando Noé viu que a arca tinha parado, que agora tinha terra seca, a arca foi aberta. E quando a arca foi aberta, saiu toda aquela bicharada pelo mundo afora. Com certeza os bichos, onde é que eu tô? O que é isso aqui? Né? Queria saber onde é que tava. E assim que Noé saiu da arca, sabe qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ergueu um altar ao Senhor, sacrificou um animal em agradecimento a Deus por tê-lo livrado a ele e a sua família. Foram só 8 pessoas que foram salvas. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as suas esposas. E ali, enquanto Noé estava oferecendo aquele sacrifício ao Senhor, Deus fez uma promessa. Apareceu lá atrás da arca um arco-íris. E Deus falou para Noé, Noé, olha, todas as vezes, isso é uma promessa que eu faço para o homem, que todas as vezes que vocês verem um arco-íris no céu, é sinal de que eu não destruirei mais a terra com chuva. Se eu for destruir a terra de novo, vai ser com fogo. Tá aqui, ó, o capítulo 9 de Gênesis, ó. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso povo sobre todo animal da terra e sobre todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, sobre as vossas mãos serão entregue. E aí ele fala aqui, ó, no versículo 14, e aconteceu que quando
trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Então lhe lembrarei do meu conserto, de que há entre mim e vós, e ainda sobre toda alma vivente, e sobre toda a carne, que as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Então Deus fez essa promessa para Noé e para todos nós. Então pode chover, chuva torrencial, muitas pessoas morreram. Mas haver chuva para destruir a terra, como foi no dilúvio, não vai mais, porque Deus, ele fez essa promessa. E olha só o nosso versículo de hoje, turminha, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, como é que nós somos? Noé foi salvo porque ele entrou na arca. Hoje nós somos salvos pela graça. Através, o que é a graça? Graça é o presente, é o dom imerecido de Deus, é a salvação. É através de eu crer que Jesus morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Aí, sim, eu sou salvo. É a única maneira, né? É o único modo que eu tenho de ter a minha salvação, meus pecados perdoados e um direito a ir morar lá no céu. Foi o que Jesus prometeu para nós quando ele subiu aos céus. Bom, turminha, com essa história de Noé, eu encerro, tá bom? Essas 5 lições sobre Deus, o Rei Criador. Mas depois eu vou ter outras lições, como eu falei para vocês no começo, eu vou estar contando para vocês as histórias da Bíblia assim, por sequência, tá bom? Então, esta sequência já terminou. Aí, eu vou voltar com vocês agora, falando que para vocês entenderem por que Jesus veio, qual o motivo de Jesus ter vindo, vocês primeiro têm que saber o que aconteceu lá atrás, no começo. Então, agora, as outras lições que eu vou estar trazendo para vocês, vai ser sobre a vida de Jesus, desde o nascimento até a sua morte, tudo que ele fez, tá bom? E olha só, eu vou cantar essa musiquinha aqui com vocês, que é uma música bem legal, que fala sobre isso, tá bom? Sobre a salvação, ó. Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez ser só dele pra sempre. Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez pra ser somente seu. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Eu me afastei dele como a ovelhinha ao longe. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Ele me procurou até me achar. Louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Morreu por mim pra salvar a minha alma e agora. Louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Se me salvou pra ser somente seu. Bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa história, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho das notificações para toda vez que a professora Esther entrar no YouTube com vídeo novo, vocês receberem a notificação. Curta, comenta e compartilha com aquele amiguinho seu que ainda não sabe sobre Deus, o Rei Criador. Agora você já sabe como tudo começou. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.